Nessa aula aqui eu vou te falar sobre acidentes e sobre escala maior, beleza? O assunto de acidentes, cara, a galera faz tanta confusão e sem necessidade, tá bom? Você vai entender aqui, olha só. O que é um acidente? O acidente, a gente tem dois acidentes aqui na música que são os que acontecem mais. É o sustenido, que é esse joguinho da velha, e o bemol, que é esse Bzinho. Quando fala a palavra bemol, meu Deus, tem gente que se arrepia. Falou em bemol... Ai, meu Deus, meu bemol. Cara, fica tranquilo, presta atenção. Se você soubesse as notas musicais direitinho, entendeu? Se você fez os exercícios que eu te falei lá na primeira aula, de contar as notas pra frente, pra trás, e ter isso bem firme na tua mente, você não vai ter dificuldade nenhuma de entender sustenido e bemol, entendeu? Acidente. O que acontece é que a galera não sabe direito nem as notas e quer entender o sustenido. Aí buga total a cabeça. Vamos lá, o que acontece? Eu te expliquei na última aula que a gente tem uma distância entre as 7 notas musicais, correto? Como tá passando aqui embaixo, de Dó para Ré um tom, de Ré para Mi um tom, Mi para Fá meio tom, enfim, isso daí é assim porque a natureza é assim, Deus fez assim as notas musicais, beleza? E o que acontece? Essas 7 notas aqui que estão passando são as notas naturais, ou seja, são notas sem acidentes, beleza? Uma nota natural é uma nota sem acidente. O que é um acidente? É o sustenido ou bemol. O que esse acidente faz na nota? O acidente nada mais é do que uma alteração na nota. Veja bem, o sustenido ou o bemol são acidentes. O que é um acidente? É uma alteração na nota. Então, veja bem, preste muita atenção aqui. Uma nota Lá, por exemplo, tá? Olha só, essa quinta casa aqui, ó, da corda Mi é uma nota Lá, ok? A gente até viu isso na última aula, né? O Mi, Fá, Mi, meio tom Fá, mais um Sol, mais um Lá. Ok. Quinta casa da corda Mi, nota Lá. Beleza. Essa nota é uma nota natural. Por que é uma nota natural? Porque não tem nenhum acidente. Não é um Lá sustenido, nem é um Lá bemol. É um Lá natural, sem acidente. Se eu colocar um sustenido nessa nota, ela deixa de ser uma nota natural, ok? E o que quer dizer esses acidentes, essa alteração? Primeiro acidente, vamos falar do sustenido, tá? O que o sustenido faz? Ele altera a nota, não é isso? Como que ele vai alterar essa nota? Ele vai alterar essa nota meio tom para cima, beleza? Meio tom para o agudo, numa ordem ascendente, beleza? Então, o sustenido faz com que essa nota se altere meio tom para cima, ascendente. Ou seja, isso aqui é um Lá. Na próxima casa, ou seja, meio tom acima, a gente vai ter um Lá sustenido, beleza? O Lá está na casa 5, então o Lá sustenido está onde? Próxima casa, da frente. O sustenido ele sobe essa nota, ele altera essa nota para cima, para o agudo, beleza? Então Lá na casa 5, na casa 6, Lá sustenido. Tranquilo? De boa? Eu acho que deu para entender, né? Acho que ficou bem claro aí. Lá sustenido. A mesma lógica serve para acordes também, tá? Não vou entrar muito aqui, mas assim, por exemplo, esse é um Lá maior. Você pega esse mesmo shape igualzinho aqui e arrasta meio tom para frente. Lá sustenido. Porque você, arrastou aquilo ali meio tom acima, então você trouxe todas... Você alterou meio tom acima aquilo ali, então você colocou um sustenido, beleza? Quando você coloca o sustenido, é isso que acontece. Beleza, ficou bem explicado. O que é o acidente bemol? O bemol ele faz exatamente o contrário, o inverso do sustenido. Ele altera a nota meio tom, em meio tom, só que para baixo, voltando, beleza? Descendente. Tá vendo agora por que buga a cabeça da galera? Porque não estuda direito nota musical, ascendente, descendente. Aí não tem sustenido bemol. O que é o bemol? Uma alteração na nota que faz ela voltar meio tom. Altera ela meio tom para baixo. Então, no exemplo aqui, a gente tem o Lá, né? Na casa 5, natural, lindão, sem sustenido, sem acidente, sem bemol. O que é um Lá bemol? É quando você... eu vou alterar esse Lá meio tom abaixo, vou colocar esse Lá bemol. Opa! Voltei essa nota uma casa, meio tom. Lá está na casa 5, meio tom atrás. Se o bemol altera o Lá meio tom atrás, eu vou o quê? Voltar uma casa com esse Lá. Então Lá bemol. Cara, é só isso, mano. Bemol, você alterou aquela nota meio tom para trás. Sustenido, você altera aquela nota meio tom para cima, para trás, beleza? Só isso, mano. Mesma coisa serve para um acorde, ó. Lá maior. Exemplo aqui, né? Um acorde de Lá maior. Agora eu quero fazer um Lá bemol maior. Opa! É o mesmo desenho, o mesmo shape, só que
uma casa atrás, meio tom atrás. Beleza? Agora que você já entendeu sustenido e bemol, vai tudo ficar mais simples aí para você entender o que é uma escala maior. Beleza? O que é uma escala, cara? É um conjunto de notas, tá? Um conjunto de notas que você constrói melodias e músicas inteiras em cima dessas notas. Dessas escalas, né, de tantas milhares de escalas que existem, centenas talvez, não sei, a escala mais usada é a escala maior, beleza? Então assim, cara, o que você toca por aí, as músicas que você toca por aí, tá ligado? Mano, 99% estão construídas dentro de uma escala maior. Bom, existem outras escalas que eu não vou entrar no mérito aqui, obviamente, mas a escala maior é a mais usada delas e eu vou te mostrar que estrutura é essa e como que funciona isso quando você está tocando o instrumento, tá? E o bacana, cara, é que eu já te mostrei a escala maior e você nem se ligou. Já te mostrei a escala maior, você já até decorou ela, mas você não sabe. Veja bem, a escala de Dó maior é justamente essa daqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. São justamente esses intervalos, essas distâncias de tons, né? De Dó para Ré um tom, de Ré para Mi um tom, de Mi para Fá meio tom e assim por diante, ok? E essa daqui já é a escala de Dó maior, beleza? Já é a escala de Dó maior isso daqui, dentro dessa estrutura. Mas o que faz isso daqui ser uma escala maior? É essa estruturazinha que está aqui embaixo, olha. Tom, tom, semitom, tom, tom, tom. A partir dessa estrutura, você consegue gerar todas as outras escalas maiores. Escala de Ré maior, de Mi maior, de Fá maior, de Sol maior, enfim, ok? Antes da gente aprofundar nessa questão da estrutura, eu vou te mostrar isso aqui na prática, tá bom? Ó, vou te mostrar essas 7 notas, a escala maior de Dó maior, aqui no violão, olha. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Essa é uma digitaçãozinha, recomendo que você já pegue isso daí para você aprender no instrumento e cantarolar junto, vai ajudar no teu ouvido também. Eu vou tocar uma melodia extremamente conhecida aqui e vai ficar óbvio que essa melodia foi construída em cima da escala maior. Olha só, ouve isso. Percebe que é exatamente as notinhas que eu digitei aqui, né? Beleza? Cantando as notas aqui, ó. Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, 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 Lá, Sol, Fá, 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 Sol, Fá, Mi, Dó, Dó, Lá, Si, Lá, Sol, 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 Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Dó, Dó. Então eu usei as 7 notas musicais para construir uma melodia. E cara, quase tudo que você ouve, que você toca, essas melodias das vozes, dos solos, estão construídas dentro da escala maior. Beleza? Tranquilo? Assim como os acordes que eu vou falar na próxima aula. E o que é a escala maior? É essa estrutura aqui. Tom, tom, semitom, tom, tom, tom. Eu fiz aqui em Dó, que são essas 7 notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mas eu poderia fazer em qualquer tonalidade. Exemplo, Ré. Eu vou fazer a mesma melodia aqui em Ré, ó. A mesma melodia, só que em outra tonalidade. Por quê? Eu peguei a mesma estrutura. Como que você vai fazer isso, cara? Presta muita atenção. Eu vou montar, por exemplo, aqui uma outra escala. Uma escala de Lá maior. Veja bem, uma escala de Lá maior. O que acontece? Quando a gente está falando de escala, agora a gente não está mais pensando apenas nas notas. A gente está pensando em graus. A gente está pensando em números. Então, essas 7 notas aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, agora são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de fato, tá? O Dó é primeiro grau, Ré, segundo grau, Mi, terceiro grau, Fá, quarto grau, Sol, quinto grau e Lá, sexto grau, ok? Eles são graus. E se eu for pensar aqui numa escala de Lá maior, formar uma nova escala, maior também, agora o primeiro grau é o quê? É o Lá. O segundo grau é o quê? Si. Terceiro grau, Dó. Quarto grau, Ré. Mi, quinto grau. Fá, sexto grau. E Sol, sétimo grau. Pronto. Agora eu sei qual grau é o quê? Eu só preciso organizar dentro dessa estrutura, tá? A gente vai montar a escala de Lá maior aqui embaixo, tá bom? Ó, do primeiro para o segundo grau, eu tenho um tom de distância, correto? Então, montando a escala de Lá aqui também,
bem, de Lá para Si eu preciso ter um tom de distância. E de fato é um tom de distância. Então, beleza, tá certo já aqui. Primeiro grau Lá, segundo grau Si, ok? Do segundo para o terceiro grau, a estrutura da escala maior pede que eu tenha uma distância de um tom do segundo para o terceiro grau. Pensando na escala de Lá, Si é segundo grau e Dó é terceiro. Veja bem, a distância entre essas duas notas não é de um tom, é de meio tom apenas. Ou seja, para que a escala de Lá maior fique correta, eu preciso fazer uma alteração aqui nesse Dó, um acidente aqui. No caso, é um sustenido. Eu preciso que esse Dó seja sustenido para que eu forme uma escala de Lá maior dentro da estrutura que eu preciso, sacou? Essa estrutura da escala maior. Para formar uma escala de Lá maior, tem que estar dentro da estrutura, tranquilo? Então, Lá, Si, terceiro grau, Dó sustenido. Assim, agora a distância do segundo para o terceiro grau é de um tom, que é o que eu preciso. Distância do terceiro para o quarto, meio tom. Então, aqui eu tenho Dó sustenido terceiro grau e o quarto grau Ré. Não preciso mexer aqui, porque de Dó sustenido para Ré, de fato eu tenho meio tom de distância. Não é isso? De Dó para Ré é um tom. Então se eu já andei mais meio para frente, ó, Dó sustenido, Ré. Dó sustenido, Ré. Tem meio tom de distância. Do quarto para o quinto grau, eu preciso ter um tom de distância. No caso aí, da escala de Lá, eu tenho Ré, quarto grau, e Mi, quinto grau. Então, eu não preciso fazer nenhuma alteração mais, porque já está dentro da estrutura da escala maior. Um tom de distância. Ok? Do quinto para o sexto grau, eu preciso ter também um tom de distância, como pede a estrutura aqui. Da nota Mi para a nota Fá, eu tenho apenas meio tom aqui na escala de Lá, né? Então, eu preciso também fazer uma alteração nessa escala. Mi, Fá sustenido. Esse sustenido aumenta a distância do Mi para o Fá, que era de apenas meio tom. Colocando um sustenido nesse Fá, essa distância vai aumentar. Olha aqui, ó, Mi, Fá, Fá sustenido. Então, Mi para Fá, meio tom. Fá sustenido, olha, aqui eu já tive um tom de distância, duas casas, ó. Uma, duas. Percebe? Então, Fá sustenido. E, para completar aqui, do sexto para o sétimo grau, eu preciso ter um tom de distância. Fá sustenido para Sol, eu tenho apenas meio, né? Então, esse Sol também precisa ser sustenido para se adequar dentro da estrutura da escala maior. Beleza? Olha só, o Fá sustenido está aqui, ó. Mi, Fá, Fá sustenido, né? Eu preciso agora ter uma distância de um tom. Fá sustenido é o sexto grau e o sétimo grau precisa estar a um tom de distância. Então, não pode ser Sol aqui meio tom à frente. Tem que ser um Sol sustenido. Distância de um tom. Assim, eu formei a escala de Lá maior. Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido. Você vê, cara, que são 7 notas musicais, começando agora do Lá e dentro da estrutura da escala maior, que é o quê? Tom, tom, semitom, tom, tom, tom. Escala de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Escala de Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido. Então, os acidentes, eles estão aí para a gente conseguir formar as escalas nas diversas tonalidades, ok? Isso, por isso que acontece que quando fulano fala, toca em tal tom, em tal tom. Cara, você está mudando a escala das notas que a pessoa está cantando, sacou? Então, assim, é a mesma estrutura, você vê que é a mesma melodia, você pode cantar uma mesma música em qualquer tonalidade, mas porque a estrutura é igual, cara. Tom, tom, semitom, tom, tom, tom. Percebe? A distância do que você está fazendo é igual das notas, dos intervalos das notas. É o mesmo, só que em outra tonalidade. Como exercício, eu sugiro que você monte essas outras escalas maiores aqui no instrumento. E agora a gente se vê na próxima aula, que vai ser campo harmônico. Bora!